Olá, estamos gravando um novo episódio do Bicho Papinha e hoje é um episódio muito importante. Você vai querer ouvir e assistir no vídeo também até o final. Todo mundo fica assim, nossa, fiquei grávida. Aí aquela alegria, aquele tanto de foto, aquela foto com aquele teste dando positivo. E a hora que eu vejo aquele teste dando positivo, eu falo assim, será que essa pessoa já agendou uma avaliação nutricional e uma avaliação com um profissional que vai cuidar do estilo de vida dela durante essa gravidez? Fica essa pergunta, e se você conhece alguma pessoa que está grávida, uma pessoa que quer engravidar, já pode compartilhar esse podcast, porque eu tenho certeza que vai salvar vidas maternas e desse bebê, e esse bebê vai ser que a gente fala, aquela criança que vai viver, tem o potencial para viver 100 anos e viver muito bem. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra, nutróloga, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que veio lá de Lages, Santa Catarina, para estar aqui com vocês. E ela tem um conhecimento e uma prática, uma expertise muito grande, todo nesse preparo dessa gestante. E a gente não vai falar só da gestante, a gente vai falar da mãe que está em aleitamento materno. O que essa mãe também tem que fazer para potencializar os benefícios do leite materno enquanto ela está aleitando o seu filho. Doutora Juliana, muito bem-vinda aqui ao podcast Bicho Papinha. Eu vou deixar para você contar um pouquinho de você, o que você faz, toda a sua formação e já agradecer essa oportunidade de troca de conhecimentos. Eu vou aprender muito hoje aqui. Imagina. Doutora Denise, eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa inspiradora. É sempre bom a gente aprender com grandes mestres e é uma honra estar aqui e ouvir ainda essa descrição, que eu tenho muito a agregar. Então, eu sou Juliana Nardelli, eu sou médica pediatra, fiz terapia intensiva pediátrica, depois fiz pós-graduação em nutrologia pediátrica e sou uma entusiasta na programação metabólica. Eu sou apaixonada pelos primeiros 1000 dias, ou melhor, pelos primeiros 2000 dias. Desde que eu tive a vontade de ser mãe, isso começou a florar muito em mim. Então, aproximadamente uns 5 anos, eu comecei a estudar com mais entusiasmo mesmo, mais foco, de forma muito científica, tudo que permeia a organização dessa vida, desse futuro bebê, tanto no período gestacional, né, pré-gestacional até mesmo, até essa criança completar 2 anos de vida ou até mesmo 5 aninhos de vida, que a gente já sabe que existem benefícios existem ajustes genéticos e epigenéticos que vão permear a vida toda dessa criança, desde que ela receba o melhor ambiente até os 5 anos de vida. E quando a gente fala em ambiente, doutora Denise, é muito importante a gente lembrar que o ambiente começa justamente na gestação. Na verdade, começa antes da gestação. E para falar sobre isso, eu acho que vale a gente levantar um dado bem epidemiológico muito significativo de um trabalho recente que foi feito aqui no Brasil em relação à prevalência da deficiência de ferro com ou sem anemia. A gente já vai falar dos impactos do ferro tanto na gestante, na lactante, quanto no desenvolvimento do bebê, mas um estudo brasileiro mostrou, foi de 2020 ou 2021, se eu não me engano, que, olha que dado assustador, doutora Denise, que até 73% das mulheres no Brasil em idade fértil podem ter algum nível de deficiência de ferro, com ou sem anemia. 73, né? É altíssimo. É chocante esse dado. Porque o que acontece? As mulheres sangram, né, habitualmente no período menstrual, e hoje em dia a gente sabe que a menarca está cada vez mais cedo, que é a primeira menstruação da menininha. Então, as meninas vão sangrando, e a gente que atende adolescente, a gente vê isso, né? Elas têm uma baixa ingesta de ferro, porque não gostam de comer carne, porque não gostam de comer feijão, porque tem É um estilo de vida que não vai favorecer, né, esses hábitos tão bons. Exatamente. Então, ela começa lá na adolescência já comendo pouco ferro, e aí não cuida, muitas vezes não vai no pediatra, não vai nem enfim, tem adolescentes que não gostam de pediatra, mas poderiam ir num clínico, no ginecologista também não vão, e vai ficando.
faltando. E aí ela entra na idade fértil já com déficit de ferro elevadíssimos, que com certeza já estão causando algum desfecho ali, mas agora a gente está falando de saúde reprodutiva, né? Então, elas entram ali agora eu vou engravidar, tô com 30 anos, eu vou engravidar. E existe uma cultura de que para as mulheres gestarem, elas precisam tomar apenas o ácido fólico. Apenas, né? Que já vai resolver tudo, né? E o ácido fólico, a gente ainda pode destrinchá-lo mais, que hoje em dia a gente já sabe que o ácido fólico não é a melhor opção para uma mulher que esteja querendo... Ou qualquer ser humano, na verdade. A gente sabe que a forma ativa do ácido fólico, que seria o metilfolato, seria a melhor forma dessa mulher ingerir a vitamina B9 para prevenção de malformações de tubo neural. E eu acho que é legal a gente falar também que as pessoas falam muito disso. É para evitar a malformação cerebral do bebezinho. Mas a vitamina B9, ela tem inúmeros outros benefícios. Não é só a prevenção de alterações de tubo neural. E que ela, inclusive, faz parte do metabolismo do ferro. Então, se falta B9... muitas vezes falta absorção de ferro, mesmo naquelas mulheres que estão ingerindo fontes alimentares de ferro. É muito complexo isso. Se a gente for estudar afinco, os nutrientes, eles falam entre si. Então, às vezes, se falta um, falta o outro mesmo que ela esteja ingerindo, porque a via da metabolização depende daquele outro nutriente. Então, o que eu sempre falo para as futuras mamães é, se você realmente puder se organizar, tente... idealmente, 6 meses antes da gestação, já começar uma organização nutricional. A gente falou de ferro, de B9 aqui, mas é importante lembrar que o macronutriente é importante também. O que tem de mãe que não consegue atingir as suas necessidades proteicas todos os dias, não é brincadeira. A gente vê muitas gestantes, ou lactantes, a gente vai falar delas também, que não conseguem atingir. E aí... a gestação, doutora Denise, do ponto de vista de programação metabólica, ela é dividida, em vez de trimestres, a gente divide em 2 partes. A primeira parte, que são as primeiras 20 semanas, e as outras 20 semanas. Então, as primeiras 20 semanas, essa gestante, ela está em intenso anabolismo. O que é isso? É construção de tecido. Então, construção de sangue para bombear para esse bebezinho, construção de placenta, construção de útero, construção de estruturas maternas. Então, é tudo para essa mãe. Essa mãe precisa de muita matéria-prima para construir tecido para ela. Quando passa de 20 semanas, aí ela entra em catabolismo. Então, é construção do bebê. A mãe vai ficando para trás. Se essa mãe já entra na gestação com esse dado aí, com essa deficiência de ferro, pensa o que vai virar. E se a gente for pontuar todos os benefícios do ferro para uma gestante, assim, existem muitos nutrientes que são importantes, doutora, assim, nossa, muitos. Mas se a gente tiver que pontuar o principal, assim, que é aquele top número 1 ali é o ferro, na minha opinião. Eu também acho. É o ferro. Assim, todos são importantes. E o interessante, aqui a gente está falando de gestante, mas saiu um trabalho muito bacana, uma revisão sobre os nutrientes que vão afetar o neurodesenvolvimento do seu filho, e colocou assim, que a falta do ferro, principalmente no último período gestacional e nos primeiros 3 meses de vida desse bebê, ele desorganiza a arquitetura do cérebro, que depois não tem o que ser feito. Isso. Não recupera. Não São recupera. danos definitivos. É. Isso é muito triste, né, doutora? E a gente consegue ver isso na prática. Quando a gente atende uma criança... É tão difícil a gente pontuar, porque geralmente as alterações de neurodesenvolvimento, elas não são unifatoriais, elas são multifatoriais, né? Um ambiente todo. E geralmente, quando essa mãe tem falta de ferro, é muito difícil que ela tenha só deficiência de ferro. Quando tem deficiência micronutricional, muitas vezes tem outras vitaminas que estão faltando, outros minerais. Então, geralmente, uma deficiência da fome oculta, que a gente fala, acompanha outra. Então, a deficiência de vitamina A é importante, assim, também está prevalente. É importante lembrar que a vitamina A, ela também faz parte da cascata do metabolismo do ferro. Então, muitas vezes, se não tem vitamina A, também não tem ferro. Então, olha o tamanho do problema. E os impactos são realmente muito importantes na vida dessas crianças. Aí fica todo mundo assim, não, então a gente vai tomar aquele polivitamínico que já está bem estabelecido para a gestante tomar, vai fazer aqueles exames básicos que são feitos no pré-natal e tudo bem.
Isso é 1% do que deveria ter sido feito. Isso. É muito sério. Eu gosto de fazer essas pausas para a gente refletir. É muito sério. O que a gente está falando aqui é muito sério. E a nível de políticas públicas, se tivesse um gerenciamento disso, mesmo a nível de posto de saúde, desses serviços públicos, daria para fazer um trabalho muito legal e adaptado para cada realidade do país, com aqueles alimentos que tem ali, o que é mais prevalente de deficiência naquele local. Nós não podemos deixar de falar. Esse é um assunto que impacta a saúde a curto e a longo prazo. E aí, né, Ju, a gente fica triste porque o que acontece? Muitas pessoas que têm um poder aquisitivo bom, que não é isso que está impedindo ela de procurar ajuda, mas fica presa a enxoval, fica presa às fotos durante o período gestacional, que são importantes também, tá, gente? Adoro uma foto, adoro enxoval, isso é uma coisa muito legal da gestação. Mas, ao mesmo tempo, não faz esse segmento. Sabe o que acontece? Mas daí entra aquela questão, né? O enxoval, as fotos, é algo palpável, muito... né? Isso. E talvez algo que esteja relacionado com esse sonho da maternidade. Eu falo que o melhor investimento do seu enxoval é o conhecimento. Quando a gestante estuda, né, ou a futura gestante, a tentante, ela estuda, ela entende a importância disso e ela prioriza isso. Mas, infelizmente, são poucas pessoas que realmente estão dispostas a estudar. Porque essas são informações relativamente novas, né, que a medicina e a nutrição trazem para nós. Há 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. Né? Assim, da importância de um status nutricional muito além do ácido fólico. Muito além. Então, assim, ninguém falava. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem informação acessível para muitas mulheres, né? E que a gente precisa incentivar isso. Eu falo sempre isso nas minhas redes sociais, no consultório. Desapega um pouco ali do berço que tem 7 funções. O berço que tem 7 funções. E investe em uma nutricionista boa ou um profissional médico. Hoje os médicos também têm se atualizado muito, felizmente, em relação a essa questão. E nós, pediatras, doutora Denise, acho que nós temos um papel extremamente importante na vida dessas crianças. Por quê? Eu brinco, isso não é uma crítica aos nossos colegas obstetras, eu acho que cada um tem essa especialidade. O obstetra, ele cuida muito bem da saúde da mãe, mas a vida desse bebê, ela vai muito além dos protocolos de pré-natal obstétrico. E isso, eu brinco que depois que o bebê sai do útero, a batata quente está na nossa mão. De nós pediatras. Então, uma deficiência de ferro, por exemplo, da gestante, que passou batido, quanto tempo a gente demora para corrigir no consultório? Não. Ou às vezes nem corrige, às né? Vezes porque não corrige. Se você não for olhar além dos protocolos, você fica ali. Mas a sociedade indicou 6 meses que é 6 meses de ferro. Não corrige. Ou 3, não corrige. E tem meninos que você vai ter que começar muito cedo. Isso mesmo. É olhar além dos protocolos médicos. Exatamente. Até porque os protocolos médicos, eles universalizam a população, coloca todo mundo no mesmo balaio e não considera as questões inerentes à absorção, a mutações genéticas relacionadas àquela absorção daquele nutriente. Então, a gente sabe que a mesma criança que recebe ferro, 1 miligrama por quilo, como preconizado pela sociedade brasileira, né? Às vezes, chega com 1 ano com anemia. Com anemia. Agora ainda melhorou, porque agora a gente tem estratificação de risco. Mas ainda assim, eu vejo, não sei você, doutora, mas eu vejo na prática, os nossos colegas mesmo pediatras muito resistentes a iniciar o ferro aos 3 meses. E eu, criticamente, quando avalio aqueles fatores de risco, todo mundo tem fator de risco. Todo mundo tem fator de risco para iniciar ferro aos 3 meses e não aos 6. Porque assim, clampeamento tardio é precoce de cordão. A maioria dos nossos bebês. Mãe que teve anemia na gestação. A maioria.
Mãe, aleitamento exclusivo. Gente, aleitamento exclusivo, graças a Deus, muitas mães preconizam aleitamento exclusivo hoje e a gente fica muito feliz com isso. Mas a gente sabe que após os 3 meses de vida, os níveis de ferro do leite materno caem de forma muito impactante. Então, esse bebê precisa, sim, muito da suplementação de ferro. Então, se a gente for olhar ali, todo mundo tem fator de risco. E, infelizmente, a interpretação não tem sido feita de forma correta. Eu vejo que muitos colegas iniciam ferro só aos 6 meses. Então, assim, é muito... A gente tem que, como você falou, olhar além dos protocolos, individualizar os nossos pacientes, adequar a suplementação. Eu brinco até lá em casa, sabe, doutora? Assim, eu brinco com... Eu tenho 2 filhos. A Maia chegou ali... Eu fiz suplementação de ferro venosa na gestação dos 2. Fiz tudo direitinho, suplementei bonitinho, tudo lindo. A Maia chegou com 1 ano lindamente, com os níveis de ferro excelentes, coisa mais linda dos exames dela. O Luca veio com deficiência de B12. Olha. Aqui, fazendo tudo igual. Filhos da mesma mãe. E é importante a gente pontuar também que as vitaminas hidrossolúveis, como a B12, ela passa a ver leite materno. Então, o que aconteceu? Se os meus níveis estão ótimos de B12, por que ele tem deficiência? Provavelmente ele tem alguma questão ali de absorção ou alguma mutação genética. Meu marido não absorve direito. Então, assim, se a gente ficar pensando só em protocolo, você perde. Perdemos a mão. Então, a gente precisa individualizar sempre aquela mãe, aquele bebê. E o binômio mãe-bebê é muito importante. O que essa lactante recebe, né, agora estendendo para a lactação, é de extrema valia. A gente estava até comentando ontem, né, doutora? Quantas vezes a gente recebe uma mãe lactante no consultório, porque é uma loucura ter um bebê pequeno e amamentar. Não. Quem é que consegue cozinhar, né? É quem consegue cozinhar. Um prato de arroz e feijão com bife acebolado. Quem é que consegue fazer isso? É muito difícil. Então, às vezes, elas comem o que dá. E esse o que dá, muitas vezes, quem não tem rede de apoio, é um biscoitinho, um cafezinho, um chazinho. E isso vai fazendo com que essa lactante também perca, inclusive, o macronutriente dela. E a proteína é tão importante, né? Eles mostrando até em países mais pobres, tem trabalhos tão bacanas mostrando que só de você adequar o aporte proteico dessas mães, como que reduziu o número de partos prematuros, de mortalidade materna. Então, assim, a proteína desses macronutrientes é um dos que eles ficam muito preocupados, porque impacta em desfechos, né? Em resultados negativos para esse bebê e para essa mãe, né? E a gente vê muito isso, tá? E eu quero chamar a atenção aqui uma coisa muito importante. Medicina individualizada, medicina de precisão, que leva em consideração a característica daquela pessoa, a genética daquela pessoa, se ela tem alguma doença, algum outro fator de risco. Isso é atual e é o nosso futuro também. E aí, às vezes, uma mãe fez tudo bonitinho, chegou e foi contar para a amiga. Nossa, e a amiga está grávida da mesma semana. O que essa amiga faz? Ela tira xerox do plano alimentar, ela tira xerox das vitaminas, manda manipular o mesmo complexo vitamínico. Olha o perigo, né? Aí nasce um bebê que tem uma convulsão. E aí, como a gente já trabalhou muito tempo na UTI, a gente sabe que muitas convulsões no período neonatal podem ser por conta desses desajustes de micronutrientes. Muitas. É muito triste isso. Infelizmente, isso existe, doutora. E aí, assim, é um perigo isso. É um perigo, gente. É um perigo. Assim como, já que a gente falou da deficiência de ferro, é super importante a gente pontuar o que a gente chama hoje de ferroptose, que é o excesso do ferro, o que ele é capaz de fazer no corpo de uma mulher, da gestante, da lactante. Lembrar que o ferro ele é um mineral, e ele é um mineral inflamatório, oxida. Ele aumenta a atividade oxidativa se ele tiver em excesso. A gente não pode errar nessa mão. Então, assim, não é porque a minha vizinha está recebendo lá o ferro na veia, eu também quero, Eu também quero. Eu já recebi paciente assim, doutora, acredite se puder, que comprou ampola do ferro venoso, pediu para a vizinha, que era técnica de enfermagem, aplicar, porque a amiga estava fazendo. Olha o perigo disso, gente. Então, assim, a gente também tem que prestar atenção que tudo que é em excesso também causa dano, muito dano. E isso pode fazer, assim como a falta de ferro faz muitas vezes, dano neuronal
definitivo, o excesso também faz. Então, a gente tem que ter um profissional para confiar. É isso. E eu tenho um caso muito significativo que foi no início da minha formação, dos meus atendimentos pediátricos, que era uma família o seguinte, o primeiro bebê amamentou muito tempo, tudo ok, essa mãe amamentou muito tempo mesmo, foi um aleitamento muito feliz, tanto para a mãe, para o bebê, tudo certinho. Quando ela ganhou o outro bebê, também estava indo tudo bem, evolução do bebê, a mãe tranquila, muito leite. Um dia ela me ligou, Denise, eu não sei o que aconteceu, eu amanheci hoje, não saiu uma gota de leite. Eu falei assim, uai, não é possível, né? Aí eu falei assim, não, você pode vir aqui no consultório para a gente avaliar o que aconteceu. Eu falei assim, ainda tenta colocar para sugar, vamos ver o que acontece. Logo eu olhei essa mãe. Sabe o que tinha acontecido, gente? Ela tinha procurado um profissional, uma nutricionista. E essa nutricionista passou uma dieta para ela de 1.200 calorias. Isso, gente, isso é muito restritivo. Muito restritivo. E Nossa, a mãe que está em aleitamento materno, que está produzindo esse leite, ela ainda precisa de calorias extras para ela conseguir produzir esse leite. O que aconteceu? Isso foi o fator decisivo para cair de uma maneira abrupta essa produção de leite em uma semana. Então, assim, nossa, doutora, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, você vai sair daqui. Nós vamos fazer um almoço, arroz, feijão, ovo, carne, tomate, alface. Você vai comer, você vai rasgar esse plano nutricional. E aí essa mãe ainda... precisou ainda de uns 3, 4 dias para voltar aquela produção de leite dela. Foi muito legal você abordar esse caso. É muito interessante isso, porque o que eu vejo na prática? Eu atendo muito a lactante, né? Elas engordam um pouquinho na gestação e às vezes passa ali 2 meses pós-parto, elas começam a ficar muito preocupadas que não recuperaram o peso ainda. E às vezes por conta, às vezes sem procurar um profissional, elas começam a fazer dietas low carb ou muito restritivas. Gente, mesmo que você esteja acima do seu peso, é importante que você tenha um acompanhamento nutricional, porque mesmo acima do peso, hoje a gente sabe que as dietas para lactantes que precisam emagrecer, precisa ser norma proteica, norma calórica. Não pode ter restrição. Saiu um trabalho lindíssimo recente mostrando que uma dieta que tem menos de 1.400 quilocalorias de uma lactante é capaz, sim, de reduzir a produção de leite de forma substancial. E é o caso dessa sua paciente. Então, gente, a gente tem que também saber escolher o profissional que a gente vai. Porque, assim, lactante não vai fazer dieta agora. Espera. E tem uma médica que eu gosto muito, que é a doutora Pérola, não sei se vocês conhecem, de São Paulo. Ela é uma pessoa incrível. E ela fala muito sobre isso. Ela estuda muito programação metabólica e ela fala... Quando uma mãe quer fazer uma dieta muito restritiva, fica ansiosa, querendo voltar pro seu peso, tá faltando uma corregulação entre ela e o bebê. A gente tem que entender que algumas fases da nossa vida precisam de resiliência. Eu falo isso pra mim mesma, porque eu sou lactante, doutora. Eu sou lactante. Eu emendei um filho no outro e eu não voltei ao meu peso de antes ainda. Toda vez que eu penso nisso, poxa, meu corpo não tá igual, eu penso, tá tudo bem. É a fase de vida que eu estou vivendo com o meu filho, isso é importante para ele, e tá tudo bem, depois eu recupero. Agora não é hora, mas a gente precisa ter maturidade, essa corregulação. Inclusive, quando não há essa corregulação entre mãe e bebê, a gente tem bebês que choram mais, cólica em excesso, toda aquela história que a gente já sabe. Então, meninas, a gente precisa comer arroz, feijão, ovo, bife. E, assim, gente, não é a hora de fazer dieta low carb, jejum intermitente, essa maluquice aí, pelo amor de Deus. Meu pai era médico e ele falava assim, Denise, um dia você vai ser presa de tanto que você fala, né? Mas é porque eu não dou conta, gente. Tem umas coisas que me irritam demais. Eu acho que cada um, ele tem que trabalhar com aquilo que ele está tendo conhecimento e está sempre em busca de conhecimento. Hoje, dentro da área da nutrição, existe uma subdivisão daquela nutricionista que tem uma formação adequada no materno-infantil. Isso. E tem aquela que vai ser nutricionista do esporte. E tem várias categorias. Tem pessoas incríveis. Então, a gente não vai orientar se não for da sua área. Exatamente. Porque isso pode estragar, pode causar doença. Comida, gente, comida é coisa séria.
séria. Coisa séria. Uma orientação que você faz errada, você pode realmente causar uma doença na outra pessoa. Então, E assim, lembra isso que a gente tem que falar aberto. Imagina se esse bebê desmama. Acabou o aleitamento materno dessa criança. Pois é. Gente, o aleitamento materno é o que tem de mais precioso para um bebê. Você interrompeu o aleitamento materno por uma dieta restritiva. Gente, isso é de tanta irresponsabilidade, na minha opinião. Né? A gente que estuda os impactos do leite materno, não dá para aceitar isso. Isso é inaceitável. Sem contar que a mãe também precisa de nutriente para viver. A gente já está em privação de sono. A gente já tem uma atividade extra. A gente precisa de energia. A gente precisa de nutriente para conseguir manter as nossas atividades diárias. Não tem condição. Ou porque recebeu orientação errada, ou porque esquece, né? Tem muito esquece. E o segundo caso, esse foi mais recente, uma colega minha, gastropediatra, ela recebeu um paciente e essa criança estava com uma cólica muito intensa, um choro inexplicável. E ela foi avaliar a mãe, né? Porque a gente nunca olha só a criança. A gente que trabalha com pediatria, a maioria dos profissionais, a gente entende o que está acontecendo com o pai, com a mãe, porque isso vai explicar muito das coisas que o seu filho está apresentando. E essa mãe, uma mãe com o biotipo já mais magro também, e ela, por conta da estética e de querer essa questão do peso muito rápido, com 30 dias ela procurou um nutrólogo de adulto, porque ela queria ainda perder alguma coisa e regular massa muscular. Ele passou hormônio do crescimento para essa mãe. Eu tenho a receita. Hormônio do crescimento, um tanto de medicamento, mas muitos medicamentos e muitas reposições vitamínicas. Provavelmente, toda essa confusão metabólica explica essa irritação dessa criança. Gente, isso é muito sério. Não caia nessas coisas milagrosas. É isso que a doutora falou. Você tem que procurar um profissional que tem habilidade em trabalhar com mães. Nutricionista materno infantil de boa qualidade tem inúmeras no Brasil, graças a Deus. Hoje em dia tem pediatras que estão se especializando nisso. Gente, não dá para fazer isso. E você sabe, doutora Denise, que eu também recebo paciente que usa testosterona. Agora tá na moda o tal do chip da beleza, né? Você já ouviu falar que tem um tipo de hormônio sintético que é para melhorar os níveis de testosterona da mulher, enfim. E que a testosterona, gente, ela compete diretamente com o receptor de prolactina. Se você usar a testosterona amamentando, isso vai diminuir sua produção de leite. A conta é simples. Então, assim, não dá. É isso que é a corregulação mãe-bebê. Se você não estiver pronta verdadeiramente para se entregar para ser mãe, vai dar tudo errado. Você tem que entender. Você quer ser mãe? Eu também gosto de falar assim, doutora Denise. Ter um bebê não é a mesma coisa que ter um filho. As pessoas, muitas sonham ter um bebê, mas você está se enganando, você está tendo um filho. Ter um bebê é bem diferente. Ter um bebê é aquela coisa do sonho, do romance, do bebezinho. Isso aí é uma criança, é um filho. Não é um bebê, um bibelô da novela. É um filho. E um filho, para nós que temos filhos, a senhora já tem... Senhora não, você, né? Você que já tem 2 filhas praticamente adultas, olha o tanto que você teve que ser resiliente nessa vida. E quanto você abriu mão da sua vida, seja sua vida pessoal, sua vida nutricional, sua vida profissional, enfim, em prol delas. Então, a decisão de ter um filho é de muita responsabilidade. Não é assim, vou ter um bebê. Não, gente. Dieta low carb, dieta... Não deu. Assim, ó. Cada fase deve ser vivida da sua melhor forma. Nossa, doutora, eu, assim... Quem me conhecia antes de ser mãe, eu era rata de academia. Aquelas mulheres saradonas. Eu era isso, essa pessoa. Fazia alimentação, ainda procuro ter uma alimentação adequada, mas assim, quando eu me tornei mãe, eu comecei a cair na real, peraí. Agora eu sou mãe ou eu sou a fitness? Eu tenho que ter um caminho do meio para eu ser feliz. O equilíbrio, né? O equilíbrio. E eu encontrei esse caminho do meio. Então, a gente consegue encontrar. Basta a gente entender que os nossos filhos, eles precisam estar corregulados conosco, com o que a gente deseja, enfim. E a alimentação, meu Deus, vai impactar a vida deles para sempre, né? E uma outra coisa que eu percebo
de impacto negativo que está acontecendo, que essas gestantes, elas às vezes estão em busca de conhecimento. Aí, não, comprei um curso, Uhum. entrei numa comunidade, entrei num grupo de WhatsApp. Só que falta o que a gente fala, alfabetismo digital. O que é você estar alfabetizada para o digital? É você escutar uma informação e você falar assim, não, epa, será que isso aqui realmente, para o meu caso, né? Então, isso é muito Uhum. sério. E esse alfabetismo digital, ele implica em você ter uma pessoa para você tirar as dúvidas. Então, assim, Uhum. você confia no seu obstetra, você confia no seu pediatra, e você vai falar assim, olha, eu comprei um curso, eu estou fazendo esse curso, e nesse curso foi falado isso. Isso é real? Isso realmente eu tenho que correr atrás? Uhum. Né? Exatamente. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Aí o que eles fazem? Eles seguem esse curso sem olhar crítico nenhum. E não dá certo. Ai, doutora, isso é tão delicado, né? A gente precisa, de novo, do equilíbrio, da linha do meio. O que se adequa a mim não necessariamente se adequa a você. Existem cursos incríveis. Eu acho que existe Muito muita bons. Eu gente adoro quando elas fazem. Eu tenho É, cursos ótimos, excelentes. Assim como existem profissionais ótimos, excelentes. é, Mas, se não individualizar, tem. a conta não vai fechar. É. Vocês lembram, né, assim, sempre falasse, não, tem um médico que é da minha família. Esse médico cuida de todo mundo. Ele é que a gente liga, que vai falar, não, então você vai em tal dentista, você vai comprar o remédio em tal farmácia. Isso é uma coisa que não pode perder com o tempo. Uhum. Essa referência que você tenha na sua família de um profissional da área de saúde que você confia, isso é muito importante, porque a chuva de Tem que ter. informações e a gente acessando essas informações com uma facilidade muito grande, ela é real. Então, isso gera uma ansiedade e gera impactos nas suas tomadas de decisões, Com certeza. referentes principalmente a você e ao seu filho. Então, isso tem que ser levado em consideração, sim. Ô, gente, que delícia, né? Pena que tem que acabar essa conversa. Ah, É muito triste a gente acabar essa conversa, porque tem papo por um ano, né? tem, a gente não Tem pararia de falar. papo E a para gente um falou, e a gente ano. falou só de alguns pontinhos, né? Alguns Porque, assim, é um pontinhos. assunto muito amplo, de extrema valia, que impacta muito. Então, É, dá pra gente pensar em falar mais pra frente, mais né? para frente. Mas aí, você que está escutando, aí se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. O Instagram do Bicho Papinha é bichopapinha.pod. A gente vai adorar responder. Juliana, fala o seu Instagram também para eles. É @doutora Juliana Nardelli, _pediatra. Ah, então ótimo. Então aí também se vocês tiverem dúvida aí, vão também Vai ser um prazer. seguir a doutora Juliana e a gente vai fazendo esses questionamentos que eu tenho certeza que são muito válidos e a gente precisa abrir a nossa cabeça, pensar, ter um filtro, uma lente diferente nos nossos olhos daqui para frente, depois que você tiver escutado esse podcast. Não justifica chegar mais uma mãe lá no meu consultório amamentando, sem ter mostrar para mim como é que estão os níveis dela séricos das principais vitaminas que a gente sabe que vai passar pelo leite materno, me contar como é que foi o pré-natal dela, como é que ela seguiu isso. Então, isso não justifica mais não, viu? Quer dar um tchauzinho, Ju? Bom, primeiro agradecer de novo, né, doutora? E falar isso, acho que a mensagem final é essa. A gente precisa estar consciente das nossas decisões e se a gente quer ter um bebê realmente que será um futuro adulto com saúde, longevidade, isso começa desde a fecundação. Então, a gente realmente olhar para o nosso corpo, para o nosso templo materno, investir nele, que o caminho, com certeza, vai ser muito bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aqui, já estava esquecendo, né? A gente tem que agradecer, e eu sou muito grata mesmo, ao meu patrocinador, que é o Coles do Laboratório AMS, que está patrocinando esse podcast.